Então, salve rapaziada, passando aqui então para falar um pouco dos novos acessórios que vão chegar aí com a nova raid, que pode chegar entre dia 11 ou dia 18, né, o anúncio pelo menos. Então nós temos 4 conjuntos de acessórios, né, o Shimmering, Disintegration, Soul e o Bipolar, tá? Eu acabei olhando alguns conteúdos da China também, acontece que o Shimmering acaba sendo o que o pessoal lá mais gosta, certo? O Soul seria o equivalente do Pirata, eles tratam como um meme lá, né? Pela questão talvez os engravings de acessório não serem tão bons quanto os engravings da armadura. Então a galera focou muito neles e acabou não dando muito certo. Temos o de desintegração, que ele é mais tranquilo, digamos assim. E o bipolar, que seria para suporte, né? Basicamente, se você é suporte, gadanha full sup, vai fazer esse bipolar. Então, de forma bem resumida aqui, então o Shimmer, a gente tem um sistema de stack, né? Você ganha uma energia de insight quando ataca, com cooldown de 0,3 segundos, e vai ganhar crit damage para cada ponto de energia, certo? E daí aqui o upgrade para 73, então aumenta a quantidade de dano crítico. A braçadeira, então, você ganha uma energia de insight quando ataca, com cooldown de 0,3, mesmo sistema, só que vai te dar dano bônus. E a mesma coisa, o upgrade aumenta essa porcentagem. Já o anel, ele vai dar skill damage e ataque básico, mesmo sistema. Até a gente pode ver que os valores são semelhantes, ó, iguais nesse caso aqui. E aí, o selo, ele te dá dano a boss, tá? Mesmo esquema também, e só aumenta a porcentagem aqui, em 2% quando tu upa. O talismã é o mesmo sistema, só que ele dá APR. E quando a gente for para os conjuntos, o efeito de conjunto, repare que ele só tem efeito de 5 partes. Isso é muito interessante, porque todos eles têm essa passiva aqui, tá? Que ele ativa o efeito dos anteriores, ou seja, daqueles que a gente já tem, o Sunflame, tá? O Divindade e o outro que eu sempre esqueço o nome, tá? Então a gente vai completando os efeitos daqueles, e quando chega em 5 peças daqui, a gente ganha esse efeito de 5 peças, tá? Só que daí repare, ó, quando usando 3 ou mais deste set, não vai funcionar aqueles efeitos. Aí aqui tem a questão de que energia máxima é 10 e cada equipamento de Shimmering que tu usa aumenta o limite em 1, né? Então isso funciona por essa passiva aqui do Energy Points, certo? E os 5 partes aqui, então a gente tem que, depois de usar a ressonância, os próximos 10 segundos, todos esses efeitos de bônus que eu falei, eles são aumentados em um adicional de 75%, o que é muita coisa. E quando a gente olha para o upgrade, além disso, durante a ressonância, nos próximos 10 segundos, ele aumenta todo o dano de atributo em 6%. Então, basicamente, esse set aqui ele te dá um caminhão de buffs em atributos, certo? O desintegração, por outro lado, ele dá um pouquinho de... Começando aqui pelo colar, né? Ele dá um pouquinho de vida e shield. Na braçadeira, ele dá resistência a dano. E no anel, a próxima skill, após entrar na ressonância, é aumentada em 20%. Eu até me confundi, eu achei, esse aqui é o de ressonância. Não, o de ressonância é considerado o primeiro. E por último, o selo, quando usa uma skill de pet, ganha 13% de dano bônus por 30 segundos. E o talismã, quando você usa uma skill, aumenta o dano a boss em 1.5 até 10 stacks, daria 15% de dano a boss, que parece bastante. E por último aqui, ele também completa. E quando você ativar qualquer efeito de desintegração, tem uma 50% de chance de ativar outro efeito, que não seja medo ou raiva, certo? E os efeitos do set são aumentados em 80%. No upgrade dele, vem algo que parece muito chamativo, que é o que? Quando você usa um ultimate, você ativa a aniquilação, né? O dano de aniquilação, com cooldown de 60 segundos. Esse dano de aniquilação, ele dá 18.5 mil% de dano, uma vez. Certo? Explode no meio e vai se espalhando pelas bordas. Então até aqui, tranquilo, né? O Soul, ele é basicamente o Malícia dos acessórios. Então, quando todos eles aumentam o limite de engraving em 2, né? Então, basicamente aqui, quando chega no nível 9, nesse equipamento, mais 10 de dano bônus, mais 18 de crit damage, 25 de APR, 8 de dano debuff e 9 de skill damage ou ataque básico. As evoluções só aumentam essas porcentagens. E daí aqui vem, ó, quando o total nível de imprint nos acessórios chega a 40,
mais 27 APR. Quando chegar a 43, 8% de dano a boss. E quando chegar a 45, 8% de dano a atributo. No upgrade, isso aí só é aumentado, certo? Então vai para 32 de APR, 10 de dano a boss e 10 de dano a atributo. Tá? Eles são bem mais simples dos equipamentos anteriores. E um detalhe que eu esqueci de comentar antes é que o épico 3 ele completa o épico 2, basicamente igual ao set que a gente está usando agora. E daí aqui vem o do suporte que eu comentei, que é um texto gigantesco, tá? Eu vou até falar um resumo aqui para vocês, né? Então, o colar, o que acontece? Quando você causa dano ao inimigo, você ativa o Balanced Circle, né? Que seria um círculo ao redor do seu local, que dura 10 segundos. Todos os players no círculo vão ganhar dano bônus, dano crítico, tá? A mesma coisa aqui, certo? Só que ele também te dá 12% de dano a debuff. Aí o próximo item te dá skill damage e ataque básico. Damage, 13%. Depois, quando fica no círculo, ganha dano a boss em 10%. E por último aqui, quando fica no círculo, restaura vida, attack speed, CD rate, move speed. Esse efeito é dobrado para você. Então pode ser que a primeira peça de ser boa pode ser o selo, certo? E a barreira, a cada 500 pontos de defesa mágica e física, converte em ataque físico ou ataque mágico até 40 pontos. E também quando estiver no círculo, ganha defesa e física e mágica, certo? A gente pode olhar que as evoluções só aumentam os efeitos no círculo, então aqui aumenta a porcentagem de dano a debuff, aumenta a porcentagem, aumenta o recover de vida, aumenta o ganho também. E o conjunto de 5 peças aumenta o efeito do círculo em 30% e aumenta a duração em 5 segundos. O aumento do círculo também é aumentado em 50% e o cooldown reduz em 3%. O upgrade, então ele faz tudo isso, só que ele também aumenta o attack speed, o move speed, o APR para você e para os seus aliados num raio de 30 metros. Tá? Esse efeito não estaca, ou seja, apenas um desses na PT já está ok. Então, isso é de forma bem resumida, tá, pessoal? Como funcionam os equipamentos, é mais para mostrar as diferenças para vocês, mostrar um pouquinho do que se trata. Então, eu posso até dar uma resumida aqui. Então, o Shimmering, ele te dá muitos atributos e quando você usa ressonância, você ganha mais atributos, certo? O Disintegration, ele te dá um pouco de resistência, se a gente for ver o que tem aqui, também te dá um pouco de dano. E quando você ativa o efeito de 5 peças upado, você dá um dano alto. O Soul, ele aumenta o nível dos engravings que você pode equipar no equipamento. E quando ele tem o upgrade, ele aumenta só o atributo ganho. E o Bipolar, ele é para suporte, ele aumenta bastante o suporte ao time, que a gente vai naquele círculo, tá? E quando fechar 5 peças, o suporte aumenta ainda mais, só que não estaca, certo? Então, é isso, pessoal. Tamo junto. Até a próxima.